Saúdo a todos os retirantes com a paz do Senhor. Quem tiver com a Bíblia na mão, sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, os 3 primeiros versículos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Os irmãos podem sentar? Estamos felizes porque estamos nesse retiro, 37º retiro da Mobrarte, e já sentimos muito a presença do nosso Deus aqui neste lugar. E eu fico até nervoso, né? Depois de tanta coisa boa que já ouvimos aqui, palavras, mensagens, pastor Luiz, pastor Sebastião, pastor Abisai, pastor Elias Guinotti, os jovens que trouxeram palavra, e já ouvimos muita coisa boa aqui neste lugar, nesses dias que já passamos aqui, nesses períodos que participamos, e o Senhor realmente tem abençoado as nossas vidas. O Senhor tem visitado os nossos corações, e eu tenho certeza que o Senhor já falou para muitos aqui. Se você não ouviu a voz de Deus ainda há tempo, ainda falta mais um período para encerrarmos este retiro, e com certeza o Senhor quer falar com você. Nós já lemos um texto que fala sobre o chamado do profeta Isaías, e ele começa narrando esse texto com algo que até conseguiu datar, né, a partir do momento que Deus começa a usar o profeta Isaías, que foi no ano em que morre o rei Uzias. O ano que morre o rei Uzias, o Senhor dá uma visão ao profeta Isaías. E quem foi Uzias? Livro de 2 Crônicas, capítulo 26, começa a contar a história do rei Uzias. Rei Uzias é filho de Amazias, e seu pai Amazias morre, e então Uzias começa a reinar. A nação de Judá, com seus 16 anos de idade. Tem muitos jovens aqui que têm 16 anos, rapazes, moças. E Uzias, com apenas 16 anos, se torna rei, né, da nação de Judá. E ele começa a reinar ainda nessa idade, e a Bíblia nos diz que Uzias, né, a Bíblia diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E Uzias, ele começa, bem,
busca o Senhor, pede direção ao Senhor, pede graça ao Senhor, e o Senhor começa a fazer o reinado de Uzias prosperar. E aí ele guerreia contra os filisteus, constrói muro em Gate, muro em Jabiné, edifica cidades em Asdod, e entre os filisteus. E a Bíblia diz: e Deus ajudou contra os filisteus e contra os arábios. E o Senhor na frente de Uzias ia usando Uzias, até que os amonitas deram presente a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Uzias, ele começa a crescer, ele começa a se engrandecer como rei, e o seu nome é espalhado pela terra, e ele edifica torres em Jerusalém, e torres no deserto, e cava poços, e a Bíblia nos diz que ele era amigo da agricultura, tinha muitos gados, e ele foi um agrônomo, fez engenharias para as plantações, e fez armas para o seu exército. E a Bíblia diz também que também fez em Jerusalém máquinas de invenções de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras. Até aquele momento talvez não existia, e Uzias, ele faz essas invenções, máquinas, de invenções de engenheiro. Um rei agrônomo, um rei engenheiro mecânico, e um rei que foi um ótimo administrador, um rei que buscava ao Senhor, um rei temente, um rei fiel. E a Bíblia diz que ele constrói essas máquinas e diz assim: e voou a fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor, até que se tornou forte. Vejam bem, Uzias, a sua fama vai longe, e ele maravilhosamente é ajudado pelo Senhor, e aí ele se torna forte. E quando Uzias se torna forte, diz-nos a Bíblia que, mas havendo já se fortificado, aí veio o perigo. Exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso do altar. Quando Uzias, ele já está com a sua fama sobre toda aquela região, o seu coração se exalta, e ele acha que ele tem condições, assim como teve de inventar máquinas, de cavar poços, de administrar bem uma nação, de entrar no templo e queimar incenso, sendo que essa função era de competência dos sacerdotes. Então, quando ele entra no templo, entra o sacerdote até Uzias e diz: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para honra tua da parte do Senhor. E quando o sacerdote ali fala com Uzias e diz para ele se retirar do templo, porque não competia a ele, mesmo sendo rei, queimar incenso ao Senhor, a Bíblia nos diz que ele se indignou contra o sacerdote, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, e indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. E quando ele vê que a lepra tinha saído da sua testa, os sacerdotes se apressam a tirar Uzias do templo, e ele mesmo sozinho se apressa a sair, porque ele viu que o Senhor tinha ferido ele. Então a Bíblia nos diz que Uzias, assim ficou leproso, o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho,
tinha o cargo, a seu lugar, a casa do rei, julgando o povo da terra. Quantos mais atos de Uzias estão escritos nos livros do profeta Isaías? E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Dentro desse contexto, dessa história do rei Uzias, é que o Senhor dá uma visão ao profeta Isaías. A Bíblia não conta, mas pela narrativa da visão, dá para se entender que o momento político em que Israel vivia era um momento político desastroso, porque o rei Uzias, depois de Salomão, pelo que a gente consegue perceber em Judá, foi o maior rei. Mesmo que houve outros que fez coisas boas, que serviu ao Senhor, Uzias reinou dos 16 anos e reinou 55 anos. Foi o rei, um dos reis que mais reinaram em Israel. E aí o povo, depois de acostumar com tantos reis que vinha idolatria, e vinha exército inimigo, e invadia o povo, e destruía, e o povo sofria. Depois chega um rei, que era famoso, um rei que consegue destruir os inimigos, um rei que tem uma fama, um rei que tem uma boa administração, um rei que tem invenções. De repente esse rei fica leproso, a esperança do povo no seu rei se desfalece. O rei está leproso, a nação inteira fica sabendo disso. Jotão reina no lugar de Uzias, aliás, comanda Israel no lugar de Uzias sem ser rei, porque ele não era rei. Ele julgava, mas existia um rei que era vivo, que não podia julgar porque era leproso e tinha que viver afastado em sua casa. E parece que a política de Israel andava estava desandando. E Uzias morre sem ficar curado, e Jotão reina em seu lugar. E a Bíblia nos diz que Jotão fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas diz assim: e ainda o povo se corrompia. Dentro desse cenário, dessa catástrofe que está acontecendo em Israel, mudança de governo, sai um rei que foi muito bom, entra o filho, ninguém sabe se ele vai conseguir reinar como pai, e existem preocupações, os inimigos já começam: poxa, Uzias morreu, vão articular para invadir Israel. E dentro dessa preocupação, o profeta Isaías, de repente, também preocupado com o que estava acontecendo com o povo de Israel, ele tem uma visão. E aí ele narra e diz que foi no ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Sabe o que Deus quer dizer para Isaías aqui? Isaías, Uzias morreu, mas eu continuo governando todo o universo. Isaías continua vendo aquela visão, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 batiam, 2 voavam, 2 cobriam os pés, e uns clamavam aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Espera aí, como assim? Toda a terra está cheia da sua glória? Aonde? O rei morreu leproso, o filho não é igual ao pai, acontece problemas, o povo está queimando incenso, ainda continua transgredindo contra o Senhor. Como assim toda a terra está cheia da sua glória? Como é que os anjos, como é que os serafins conseguem compreender e ver isso? Sabe, muitas das vezes nos nossos dias, nós não conseguimos enxergar a glória de Deus que paira sobre toda a terra.
Os nossos olhos muitas das vezes estão fechados para não conseguirmos enxergar a glória de Deus, sendo que em todo o universo, se nós quisermos, nós conseguimos enxergar a glória do Senhor. Sabe como? Os pássaros cantando são a glória de Deus. Sabe, vocês aqui dentro, com essas vestes, isso é a glória de Deus. Uma criança se formar no ventre de uma mulher, 9 meses, criar órgãos vitais para o corpo humano, dedos, cabeça, cérebro, isso é a glória de Deus. E o Senhor tem mostrado essa glória para nós. Porque muitas das vezes no mundo em que nós vivemos, nós só vemos guerra, rumores de guerra, a podridão, homens querendo ser mulher, mulheres querendo ser homem, uma depravação total. No mundo onde nós vivemos, mas Deus nos selecionou para vermos a sua glória. Mesmo que os homens não enxerguem, existe um Deus poderoso, soberano, assentado no seu trono e que governa todo o universo. E nós temos que enxergar isso, e nós temos que mostrar isso, porque muitas das vezes o inimigo ele vem com artimanhas sutis para nós, para os jovens, e aí você sai daqui, vai para o seu campo de trabalho, e muitas das vezes você está sozinho, poucos jovens, às vezes dentro do seu lar você está sozinho, às vezes sua mãe não está na igreja, seu pai, ou às vezes seus irmãos não estão, e aí você pensa, está tudo ruim, mas a palavra de Deus nos diz, santo, santo é o Senhor dos exércitos, porque toda a terra está cheia da sua glória. E o Senhor tem escolhido você, para nos enviar, para mostrar ao mundo a glória do Senhor nas nossas vidas. E quando Ele mostra essa visão ao profeta Isaías, Isaías se atemoriza e diz, Senhor, eu vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pega um serafim com Atenaz, pega uma brasa do altar, toca na boca de Isaías e diz, os seus lábios foram purificados. E o Senhor vira para ele e diz, a quem enviarei? E ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa prontidão deve estar no nosso coração, essa vontade de fazer a obra de Deus deve estar dentro de nós, porque o Senhor quer contar comigo e com você para fazer a sua obra. Muitas das vezes quer colocar coisas na nossa mente, quer colocar, nos colocar para trás, como foi até dito aqui, dizendo, o Senhor já não está mais na frente da sua obra, mas o Senhor continua governando o seu povo, e nós temos que ter convicção disso, e dizermos para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E pode parecer que as coisas estão difíceis para você, pode parecer que não há solução para a sua causa, para o seu problema, mas nós temos que enxergar que a glória do Senhor enche toda a terra. O Senhor transforma aquilo que não é, naquilo que é. O Senhor pega aquilo que nunca foi e transforma em algo glorioso em suas mãos. Só que nós temos que deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Nós temos que enxergar dessa maneira. Quando Isaías estava lá, só vendo os problemas que existiam em Israel, ele não conseguiu enxergar. Mas quando o Senhor se mostra para Isaías, Isaías, quem governa a terra sou eu. E que ele vê os anjos dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A visão de Isaías muda, e quando o Senhor pergunta, a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E que nós possamos ter essa disposição, nós possamos ter essa vontade de estar sempre fazendo a vontade de Deus, trabalhando na obra do Senhor, porque o Senhor tem contado conosco para fazer a sua obra, e a glória de Deus para sobre as nossas vidas, e que Deus nos abençoe.